Olá pessoal, bem-vindos à Escola Fácil com a ProShark, onde aprender é legal e divertido. Se a pandemia bugou seus estudos, aqui é o lugar certo para recuperar tempo perdido. Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e dê um like neste vídeo. Tudo bem? Prontos para aprender? Então, vamos lá! Bom, então, para a gente finalizar, sobre o sistema imunológico ou sobre a imunologia, que é o estudo do sistema imunológico, na aula de hoje a gente vai ver duas formas de imunização, E o que é imunização? É o processo de adquirir imunidade. Lembrando que a imunidade é a capacidade de se defender de uma doença. Tudo bem? Então, a gente tem dois tipos de imunização. Uma que a gente chama de ativa e outra que se chama passiva. Como o próprio nome diz e sugere, na imunização ativa, o corpo, ou seja, o organismo, é que vai ser estimulado a produzir os próprios anticorpos. E como que acontece essa imunização? De duas maneiras. Pode ser de forma natural, quando você fica doente, ou pode ser de forma artificial, quando você toma uma vacina. Então, vamos pensar aí no caso da Covid, certo? Tem duas maneiras de você ter um anticorpo para essa doença. Ou você pegou a doença, você teve Covid e sobreviveu para contar a história, ou você tomou as duas doses da vacina. Tudo bem? Sim? Entenderam? Então, na ativa, normalmente, o organismo tem contato com o antígeno, ou seja, com o agente causador da doença. Seja de uma maneira mais agressiva, mais forte, que é quando você tem a doença, seja de uma maneira mais branda, mais tranquila, que é quando você recebe a vacina. Tudo bem? Mas nas duas formas você vai produzir os próprios anticorpos e gerar uma coisa que a gente chama de memória imunológica, ou seja, você adquire a capacidade de produzir anticorpos para aquele antígeno. Pode falar. Professora, então a imunização ativa está em relação com a imunidade adaptativa? Ah, sim. Então, a imunidade adquirida, ela pode ser de uma maneira natural ou de uma maneira artificial também. Sim, pode ser a mesma relação. Isso, tá? Enquanto que a imunização passiva é quando você já recebe pronto os anticorpos, sendo que foi um outro organismo, um outro ser vivo que produziu esses anticorpos. Então, nesse caso, nós temos novamente uma forma natural e uma forma artificial. No caso da natural, a gente está pensando aqui em mamíferos, A principal maneira é a amamentação e também via placenta. Então, vocês, quando estavam dentro da barriga da mãe, receberam anticorpos da mãe de vocês, que foi ela que produziu e mandou para vocês. Quando vocês eram bebezinhos e a mãe de vocês dava de mamar, ou seja, vocês eram amamentados com o leite materno, o que ela estava mandando para vocês também? Anticorpos, para que vocês conseguissem se defender naquele início de vida dos antígenos que pudessem causar doenças, tá? Só que de uma maneira artificial, a gente tem a produção do soro. Então, aqui é um exemplo muito comum da gente lembrar quando você é mordido por uma cobra. Se você for mordido por uma cobra e ela for uma cobra venenosa, como por exemplo uma cascavel, você não tem tempo de esperar seu corpo produzir os anticorpos para você conseguir se livrar daquele veneno. Você precisa do anticorpo pronto, porque é coisa de horas para você morrer. Então, nesse caso, você vai adquirir o soro. E aí cada cobra tem um soro específico que é produzido. Por isso que quando acontecer
ou se acontecer de vocês serem mordidos por uma cobra, uma coisa que eu aconselho é: leva a cobra junto. Por exemplo, você foi fazer uma trilha e aí você não observou e levou uma mordida de uma cobra. Se você conseguiu ver a cobra, você vai conseguir pelo menos descrever no hospital como ela era. Se você não viu a cobra, mas você conseguiu matar aquela cobra, não estou falando que é para sair matando cobra. Deu para entender a diferença, né? Não é para sair matando as cobras. O que eu estou falando é, se você for mordido e você conseguir levar a cobra junto, é melhor, porque na pior das hipóteses ele já pega a cobra e usa para fazer o soro. E pelo menos o instituto vai ter como saber qual era a espécie que te atacou. Tudo bem? É muito comum a gente usar o próprio veneno da cobra para produzir o soro. E quando você é mordido por uma cobra, se você pegar o soro de outra espécie, não vai resolver de nada. Por isso que eu estou falando, se acontecer de você estar numa trilha e levar uma mordida de uma cobra, o que você vai fazer? Se você não conseguir pegar a cobra para levar junto, pelo menos olha para quem te mordeu, entendeu? Percebe se a cabeça dela é triangular, se a cabeça dela é arredondada, se a escama dela parece mais grossa, se a pele dela parece ser mais fina, se ela é colorida, se ela tem chocalho. Todas essas informações podem ser decisivas para identificar a espécie da cobra e aí você saber qual é o soro que você tem que tomar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida sobre a imunização e os tipos de imunização? Então, não pode se confundir. Quando que precisa de vacina e quando precisa de soro, hein? Cobra, você não tem tempo para produzir anticorpo. Então, é o soro que você vai chegar pedindo no hospital. Se você está com uma situação de não querer ter uma doença, normalmente você pega uma vacina. Tá bom? Pode falar. O soro é para tipo mordida? O soro, ele vai ter um anticorpo pronto. Então, na mordida, principalmente no caso de uma cascavel, por exemplo, que ela é extremamente venenosa, você não tem tempo para esperar seu corpo, por exemplo, você não tem semanas para esperar seu corpo produzir os anticorpos para você não morrer. Você tem horas. Quando você tem uma mordida de cobra, por exemplo, a cascavel, você tem horas para sobreviver. Se você não toma o soro nas primeiras horas, você morre. Então, nesse caso aqui, é fundamental já ter o anticorpo pronto para poder combater o veneno. Tudo bem?